Olá, meus amigos juristas, sejam bem-vindos aqui ao canal do MG Civilista, né? Aqui a gente trata de assuntos de direito civil, direito privado, né, principalmente, né? E hoje eu gostaria de tratar com vocês uma decisão, né, recente, do dia 9 agora de maio, né, que foi publicada do STJ, né, que trata do pagamento de seguro, né, de vida, quando se questiona, né, se à época da contratação o segurado já estava com a doença, né, a chamada doença, a enfermidade pré-existente. Vejamos a notícia que constou no STJ. Lá no site tem assim: seguradora deverá pagar a indenização ao segurado que não tinha diagnóstico médico confirmado. Vamos lá. Meus amigos, para começar, a decisão não foi unânime, certo? Uma ministra, a ministra Isabel Galotti, ela divergiu do voto do relator, certo? Os outros dois ministros o acompanharam e aí, por maioria de votos, a tese que prevaleceu foi a tese que confirma a súmula 609 do STJ, né? O que a súmula 609 do STJ diz, né? Para fins de atualização aqui também, né? Já que ela foi reiterada. Ela diz, né, ela afirma que a seguradora, quando ela nega o pagamento do seguro em relação a esses casos de seguro de vida, ela tem que demonstrar, né, ou que não ou que exigiu os exames prévios, certo? E o segurado não se submeteu a eles, por exemplo, né? Ou, caso não tenha exigido os exames médicos prévios, demonstra a má-fé do segurado, ou seja, aquele segurado que tinha ciência, conhecimento de que possuía, né, aquela doença, era portador daquela enfermidade, e não informou para adquirir vantagem frente à seguradora, certo? O caso, ele tratou exatamente disso, certo? Só deixando claro aqui para vocês, foi o RESP 2028338 de Minas Gerais, certo? Ele confirmou a súmula 609 do STJ. Veja, o que se discutiu lá, exatamente, não foi tanto a questão da existência dos exames médicos prévios, porque de fato não houve, né? Ficou constatado que a seguradora não exigiu, né? E quando ela não exige, já parte daí, né, o entendimento de que ela vai arcar com esse ônus de não ter exigido, né, mesmo que a pessoa tivesse aquela doença. Ocorre que, por outro lado, de acordo com essa súmula do STJ, né, já que tinha sido ditada há um tempo e agora foi reiterada, deve ser comprovada, né, em outros casos, né, que não, quando não realizam os exames, a má-fé, né? E o que prevaleceu foi que, apesar do segurado, né, ter, na época da contratação, realizado alguns exames, ele tinha um diagnóstico prévio, ainda não confirmado acerca daquela doença. No caso, era até uma neoplasia, certo? E por não haver a confirmação médica, né, entendeu-se ali diante das provas dos autos que ele não agiu de má fé, certo? Ele não poderia ter, vamos assim dizer, declarado junto à seguradora que era portador daquela doença porque ele não tinha um resultado, um laudo, né, médico definitivo. Então, dessa forma, a seguradora afirmou que, como ele já tinha feito alguns exames, inclusive, ele teria, né, condições de ter ali, diante se utilizando da boa-fé, né, que é exigida de todos, declarado, né, que ele possuía assim, uma doença, uma anomalia que poderia eventualmente lhe causar algum mal maior, né, que inclusive foi o que aconteceu, que logo, algum tempo depois veio a óbito e os beneficiários do seguro de vida foram cobrar, né, o valor ali do seguro, né. Vejam bem, a ministra que divergiu, ela alega que, apesar dessa situação concreta em que não havia a confirmação médica, não se poderia exigir, né, que o segurado, em todas as situações, né, e ela alega que isso poderia gerar esse tumulto, né, esse denso ônus, de que só deveriam ser declaradas as doenças onde houvesse uma completa confirmação, ou seja, um diagnóstico já bastante exaurido, qualificado das doenças que o segurado vai ali declarar, certo? Então, nesse ponto, ela entendeu que houve sim má fé, porque ele omitiu essa informação, né? Pelo menos a informação ali de que estava passando por um momento, né, complicado, que haveria, né, a hipótese ali clara de uma neoplasia que poderia sim ser confirmada, né, através dos exames médicos ulteriores, né? Inclusive foi o que ocorreu. Porém, como eu disse, o que prevaleceu foi de que a parte, né,
quando ele declarou lá, ele não tinha essa ciência por completa, né? Então ele se utilizou de fato dessa postura de inação quanto à confirmação da doença, não quis declarar que tinha essa doença, né? E assim, e a partir disso, né, depois do seu óbito, os beneficiados foram procurar os seus direitos, né? E a Justiça em primeiro grau e junto ao Tribunal de Minas também, Minas Gerais, houve, né, a confirmação da sentença no sentido de que eles teriam esse direito, porque tanto a seguradora não exigiu, né, que fossem feitos os exames médicos, ela teria como ter exigido, né, e aí até teria conseguido observar, né, já previamente que haveria alguma anomalia, algum tipo de intercorrência ali na saúde do segurado, mas não exigiu, e também não conseguiu comprovar a má-fé de fato, né. Então nós ficamos aqui com a seguinte situação, né, vejamos, o segurado, quando vai contratar o seu seguro de vida, né, eu acho que, vamos assim dizer, isso se aplica também ao plano de saúde, ele tem, né, em função da boa-fé, o dever de informar que existe, né, que ele é portador de uma doença, seja ela qual for. Né, neoplasia, no caso, que é uma doença das mais graves, né, ainda mais caso você percebe aí uma certa um equilíbrio ou desequilíbrio contratual quando você deixa de declarar esse tipo de doença, né? Mas assim, toda doença ela deve ser declarada, exatamente porque o risco que é coberto, ele se dá através exatamente dessas circunstâncias, as circunstâncias atuais, à época da contratação, né? O contrato de seguro, ele já tem, né, um dos seus elementos, né, é exatamente esse, né? A aferição ali do prêmio a ser pago em decorrência da doença que existe ali no momento da contratação desse seguro, certo? Então a questão que eu deixo aqui, além dessa confirmação da súmula 609, é de que deve-se atentar, né, sempre esses dois requisitos, né, se a seguradora não exigiu a comprovação, né, não exigiu ali os exames médicos e tudo, né, para fazer ali meio que uma triagem, né, a respeito do valor do prêmio, da cobertura, e não tendo exigido, também não conseguiu comprovar a boa-fé, né? A má-fé, né? Porque a boa-fé se presume. Então, isso inclusive restou declarado no voto do ministro relator desse recurso especial, certo? Desse agravo em recurso especial. Então, assim, deixando por fim aqui um resumo realmente, deve-se ater a esses dois pontos, né, da comprovação dos exames prévios e se houve ou não a má-fé. Claro que o indicado é sempre declarar eventuais doenças, porém o STJ entendeu nesse caso que, como não houve a confirmação, né, o paciente ali, né, no caso segurado, ele não seria exigido dele ter que informar que era portador de uma doença a respeito da qual ele não tinha, né, um laudo médico completo definitivo, certo? Então, esse foi o entendimento da STJ, não foi por unanimidade, foi por maioria apenas, né? Porém, né, ele vem em consonância ainda com o que determina a súmula 609, ok? Trarei novos vídeos, trarei novos assuntos, vocês quiserem também aí deixar nos comentários algum tipo de conteúdo, assunto, súmula, jurisprudência nova, ou nem tão nova, mas que queiram que eu comente aqui, eu estarei comentando sim com vocês, viu? Esse é o meu primeiro vídeo e quero, né, claro, gravar outros, trazer novos conteúdos, ir melhorando e aprimorando aqui nossa estrutura aqui de tentar compartilhar o conhecimento, certo? E agradeço desde já pela atenção de todos, a vocês juristas, né, de qualquer escalão, né, sejam advogados, membros do judiciário. Então, assim, essa é uma matéria muito importante, né, seja cobrar em concursos, seja, né, para fins de atualização jurisprudencial, na atividade juridicante, né, de cada um de vocês aí que possa estar nos assistindo, ok? Essa é a minha contribuição de hoje e até mais, pessoal.